E para estar aqui hoje é só por causa dele e por ele. Senhor, nessa noite eu te entrego, Pai, as minhas palavras do meu ser, Senhor. Que cada palavra que seja dita aqui, Senhor Jesus, seja para engrandecer o seu nome, Pai. Que seja para o nosso entendimento e o nosso ensinamento. Desde já eu peço, Senhor Jesus, que a minha carne morra neste momento e que renasça em mim um espírito renovador, um Espírito Santo de Deus, aonde possam sair da minha boca, Senhor, palavras de bênção nesta noite. Que vidas sejam edificadas e que palavras, Senhor, não sejam somente ficadas dentro da nossa cabeça, que elas possam ser multiplicadas, Pai. Eu te agradeço e te louvo já em nome de Jesus, amém? Eu preparei um slidezinho para vocês irem acompanhando comigo a pregação. Nossa série de louvor e adoração, hoje a gente está encerrando essa série. Já foram 2 pregações muito edificantes, onde eu acho que eu fiquei assim, caçando o que falar, o que já não tinha sido falado. Porém, então eu vou só, vamos dizer assim, adicionar um pouco mais de sabedoria ao que essas queridas irmãs trouxeram para a gente nessa noite. Pode passar, irmão. O nosso tema, na hora mais difícil, louve e adore. Eu acho que o próprio tema já diz, na hora mais difícil, louve e adore. Quantos aqui louva e adora na hora mais difícil? A gente tende a blasfemar, a chorar, a temer. Agora louvar e adorar é difícil aprender. Só que eu vou fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Você sabe qual é o real motivo da nossa existência? Guarda essa pergunta, só guarda essa pergunta, o real motivo da nossa existência. Pode passar, irmão? Qual a diferença entre louvor e adoração? Ou vocês, como eu, também achavam que louvor e adoração era quando o louvor era aquelas músicas rápidas e a adoração era a música devagarzinha? Porque eu, por muitos anos, imaginei que fosse isso, irmãos. Só que não é nada disso. Nada disso. Se nós formos nos aprofundar um pouco mais nas palavras, no ensinamento, nós vamos descobrir que louvor e adoração, na realidade, não está associado à música. Ela está relacionada ao que te leva a fazer quando entoamos canções a Deus. Então vamos definir o nosso primeiro tema, que é o louvor. Louvor. Fui pesquisar, encontrei 2 definições. Ato ou efeito de louvar-se. Celebração ou manifestação honrosa, homenagem e louvação. Mais a fundo, eu coloquei lá, jogamos no Google, achei assim, ó, tudo aquilo que elogia. Então vamos definir um pouco mais. Eu acredito que o louvor foi bem especificado aqui nas outras pregações, então eu me aprofundei um pouco mais em adoração. Mas eu preciso dar essa introdução no louvor para que nos próximos slides você venha entender que uma coisa está ligada à outra. Louvor é o ato de elogiar. É quando você presta elogios a Deus. É aquele momento que você diz, Deus, quão lindo tu és, quão maravilhoso tu és. Senhor, como tu és majestoso, como tu és grandioso. Isso é louvar a Deus. Quantos aqui já ouviu aquela expressão? Nossa, irmão, eu louvo a Deus pela sua vida. Porque você está fazendo o quê? Elogiando a Deus pela sua vida. Você está agradecendo a Deus por algo. E adoração? Eu coloquei lá para a gente ver, associar um pouquinho, para a gente entender que a adoração tudo nos leva a um simples significado. No grego, adoração significa proskunel, prostrado, no sentido corporal de curvar-se. Para o grego, adoração significa curvar-se. Nós vamos ver muito isso no Antigo Testamento.
No Antigo Testamento, quando a gente usava a palavra adoração, era no sentido de se curvar, de prestar adoração a algo, a alguém. Você ouve muito no Antigo Testamento esse significado. Agora, já no hebraico, que é o shahar, significa prostrado. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu pesquisei sobre o shahar, que na Bíblia hebraica, nós temos 172 citações de adoração. Diferente da nossa Bíblia, que nós não temos todo esse número. Eu não cheguei a pesquisar o todo, porque diz que não tem ao certo a divisão de adoração e quais os seus significados e quais os seus sentidos. Porém, lá na Bíblia hebraica, são 172. E na Bíblia hebraica, o prostração significa, em todas elas, eu achei em duas na Bíblia, na hebraica. Está em Gênesis 23, 7 e em Êxodo 25. Eu não vou ler essas passagens, mas depois, se alguém se interessar, pode me procurar que eu passo para vocês estarem se olhando mais tarde, né? Só que nessas duas passagens diz que ele se prostrava diante de um Deus. Só que não era nosso Deus, eram deuses. Então eu só achei na Bíblia essas duas passagens onde ele se prostrava que não era diante de Deus. Vamos voltar aqui para o nosso. Aí eu coloquei uma outra citação sobre adoração. Adoração, na nossa linguagem, que é do latim, né? Do termo latino adoratione, é o ato de amar de modo intenso, podendo ter ou não conotação religiosa, está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Esse eu peguei da Wikipédia, tá, gente? São todas, não fui eu que inventei nada disso. Todos têm lá um lugar que eu tirei. Pode passar o próximo, irmão. Agora eu vou fazer para vocês uma história. Vocês estão vendo aqui, não sei se dá para enxergar direito, mas é um prédio em chamas. Aqui a gente tem uma escada do Corpo de Bombeiros. Essa história é verídica, tá? Um prédio em chamas. E havia no último andar uma moça que ficou presa em meio às chamas. E ela não conseguia de forma alguma sair de dentro desse prédio. Porém, um bombeiro escutou o grito dela, porque era bem na parte de trás do corpo desse prédio. E quando o bombeiro escutou a voz, ele falou, vamos voltar e vamos resgatar a moça. Só que todos do corpo de bombeiro diziam assim, não tem como, se a gente voltar você vai morrer. E ele falou, eu vou voltar e a gente vai lançar a escada e eu vou salvar essa moça. E ele foi, voltou, jogou a escada, subiu. Quando ele chegou lá, a moça já estava desmaiada devido à inalação da fumaça que já estava tóxica. Pois ele pegou a moça nos seus braços, desceu as escadas, entregou ela para o corpo lá do pessoal da emergência e a moça foi para o hospital. Passado o outro dia, esse bombeiro foi até o hospital para saber sobre a moça, porque ele queria saber se ela tinha sobrevivido ou não, se tinha valido a pena ele ter ido até lá ou não. E quando ele chegou no hospital, as enfermeiras falaram para ele assim, vem aqui para você ver. E ela estava em coma, porém ela tinha vida. E desde esse dia ele começou a ir todos os dias no hospital, para visitar essa moça. E quando ele chegou um dia lá, a enfermeira falou para ele assim, olha, a gente não tem mais esperanças, mas enquanto houver um sopro de vida, a gente vai manter ela aqui. Aí o rapaz acabou se dispersando e não foi mais no hospital. Só que logo em seguida ela acordou. E quando ela acordou com falha de memória, ela não sabia onde ela estava, o que estava acontecendo. E as enfermeiras disseram para ela assim, minha filha, você foi salva através de um milagre. Você estava no meio de um incêndio e um bombeiro te salvou. E ela queria saber quem era esse bombeiro, tão corajoso, tão astucioso, que enfrentou o fogo, que enfrentou tudo para salvar ela.
Aí as enfermeiras falaram, ó, ele deixou o contato aqui, a gente vai ligar para ele. Pois ela foi se curando, ela teve alta. Quando ela teve alta, ela saiu com o telefone dele nas mãos e ligou para ele para ir até o corpo de bombeiro para agradecer não só ele, mas como a equipe toda. Chegando lá no corpo de bombeiros, ela encontrou o rapaz e ela falou para ele assim, eu vim aqui em forma de gratidão, pois eu devo a minha vida a você. E o rapaz falou, não, de forma alguma, imagina, eu fiz só o meu trabalho. E ali eles começaram a conversar, e conversa vai, conversa vem, trocaram o telefone, ficaram amigos. E ele chamou ela para jantar. Aí foi um jantar, foi 2, foi 3, foi 4. Eles começaram a namorar, aí eles noivaram, aí se casaram. Pode passar, irmão. Aí é o que eu falo para você. Isso é adoração. Você não se contenta simplesmente ter sido salvo do fogo. Você se casa com aquele que te salvou. E é isso que nós devemos aprender. Que muitas vezes, quando Deus te tirou da droga, quando Deus te tirou da bebida, quando Deus te tirou daquele casamento que já estava perdido, quando Deus te tirou daquela vida de depressão, quando Deus te tirou daquela tristeza toda, e você veio para a igreja, e você veio amar esse Deus, você não tem que se contentar em apenas estar aqui como forma de gratidão, você tem que se apaixonar por Ele. Mas aí você me pergunta, Renata, como que eu me apaixono por Deus? Eu já sou apaixonada por Ele. Não tem como a gente saber. Cada um ama de uma forma. Pode passar, irmão. Aí eu te falo, o louvor leva a adoração. Porque é igual eu te falei, você já louva, você já agradece, então o louvor te leva à adoração. Pode passar, irmão. E qual o motivo da nossa existência? Vocês lembram que eu perguntei lá no começo? O motivo da nossa existência nada mais é do que adoração. Mas a pergunta que fica dentro disso ainda... Pode passar, irmão. O que você tem adorado? Você se considera um verdadeiro adorador? Eu não sei dizer para você se eu posso me considerar uma verdadeira adoradora, depois de tudo isso que eu vi. Porque, gente, sinceramente, foram mais de 200 pregações que eu ouvi sobre louvor e adoração nesses dias. Eu estou com uma mente aqui, ó, que eu teria, acho que um seminário de louvor e adoração para passar para os irmãos, eles vão ficar mais doido que eu fiquei. Mas eu tentei, juro, que eu tentei diminuir para a gente entrar no nosso tema, que era na dificuldade, como que a gente adora a Deus, né? Aí eu vou mostrar para vocês, na Bíblia, alguns exemplos. Aqui no telão vai estar eu coloquei a versão atualizada da minha Bíblia, que é uma versão mais, como eu posso dizer assim, mais simplificada, tá? Mas eu vou ler com vocês pela minha Bíblia, que eu acho que vai acompanhar junto de vocês, com a de vocês, tá? Então a primeira lá está em Atos 12, 7, 8, 12 e 17. A gente vai falar um pouquinho sobre Pedro. Pedro, Deus enviou o anjo quando Pedro estava na cela, enquanto ele estava dormindo, e salvou ele. Isso a gente já sabe, né? Todo mundo que já leu a Bíblia conhece essa história, né? Mas aí eu te falo, voltando um pouquinho, Herodes tinha mandado matar Tiago, que era irmão de João. Lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho, os 3 mais amados do Pai de Jesus. Ele tinha mandado matar Tiago, e vendo que isso tinha agradado aos judeus, ele pegou e falou assim, vamos matar Pedro também. Por quê? Por que ele mandou matar? Porque eles estavam pregando a palavra, eles estavam causando, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Herodes mandou matar Pedro, porém, eu vou lá no versículo, no 12.
que diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Por que, gente, que eu já pulei para essa parte antes de começar lá na introdução? Enquanto Pedro estava sendo preso, enquanto Pedro estava sendo açoitado, enquanto Pedro estava sendo preso e crucificado por todas aquelas pessoas que estavam lá naquela praça, porque era uma festa, era aquela festa dos pães, né, que acontecia naquela época. Enquanto acontecia isso, Maria, vamos dizer assim, a Dona Maria, vamos colocar lá. A casa da Dona Maria nada mais era do que hoje aqui a nossa igreja, aonde os cristãos se reuniam daquela época para orarem. E eles se reuniram ali, eles ficaram sabendo o que estava acontecendo, correram para a casa da Dona Maria e falaram: vamos orar, vamos pedir para Deus salvar Pedro. E ali começou um círculo de oração, onde as pessoas oravam, ia chegando mais gente, e eles oravam, e a casa e a Maria falavam: Jesus, misericórdia, tenha dó, tenha misericórdia. E Pedro estava tranquilo. Sabe por quê, gente? Porque ele sabia o Deus que ele tinha. Agora vamos voltar lá na parte de Pedro, aonde ele foi. Que é o 7, tá? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa e calça-lhe as sandálias. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e o anjo ungiu-te e a ata e as sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: lance as costas a tua capa e segue-me. E a partir dali o anjo vai passando com Pedro por todas as cadeias, tudo, e liberta Pedro. E Pedro corre para onde? Para a casa da Dona Maria. E quando ele chega lá, ele bate na porta, ninguém acredita, e fecha a porta na cara do Pedro. E o Pedro fica lá, e ele bate de novo. Aí quando ele chegou lá, a única coisa que Pedro pediu, gente, capítulo 17. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirou da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. O que ele pediu? Para que eles anunciassem o que tinha acontecido. Vamos para outro. Paulo e Silas, que é o tema da nossa campanha. Eu fui lá ler, já tinha lido, na verdade, porém eu queria entender mais a fundo sobre essa passagem de Paulo e Silas, né? O porquê que Paulo e Silas tinham sido presos, tudo, e foram pelo mesmo motivo. Aí no 25 fala assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Só que essa não é a magia dessa passagem. A magia dessa passagem está aqui, ó. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Depois, levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Só que aqui no 30, era já o cárcere que tinha prendido eles lá dentro. Por que acontece? Depois que ele viu que todos os presos tinham fugido, ele se desesperou. Só que ele viu, ele entendeu que era um agir de Deus. E ele foi e perguntou para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E mais uma vez nós temos a mesma resposta: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, mais uma vez, ele fala: creia e você será salvo. Pode passar para o próximo, irmão. Aí eu coloquei aqui, ó, uma comparação. Pedro, preso dorme, um anjo lhe solta. Paulo, preso adora, um terremoto lhe solta. A prisão é parecida, mas o adorador é diferente. Sua ação define a reação de Deus. É isso que eu vim falar para você aqui nessa noite. Que a sua adoração não tem que ser igual à minha.
não tem que ser igual ao do pastor, não tem que ser igual a da irmã, não tem que ser igual a de ninguém. Não existe um manual de instrução que nos ensina como adorar. Existe um coração. E ele está dentro de você. Pode passar, irmão. Aí, eu vi uma pregação falando sobre prostrado. E eu achei aqui, em Mateus 4:1-9, o confronto no deserto. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, pode voltar. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois a Bíblia... Jogue-se daqui, desculpa que saiu um pedaço da minha Bíblia. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Agora pode passar, irmão. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. O diabo disse para Jesus ajoelhar e adorar. E Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus, irmãos. Essa palavra, ela me arrepia no corpo inteiro. Porque como todos sabem, Lúcifer foi um anjo que adorava a Deus o tempo todo, né? Lá no céu. E a partir do momento que ele foi expulso, e ele viu a oportunidade de ver o Filho de Deus ali, frágil, ele falou: prostra-se diante a mim que eu te darei tudo. Quantas vezes nas nossas vidas isso acontece? Quando nós estamos frágeis, quando nós estamos sensíveis, aí vem algo do mundo e fala: vem aqui, é mais fácil. Vem aqui, ó, que eu te dou a melhor. Bebe aqui comigo, ó. Isso aqui vai te trazer alegria. Usa esse baseado aqui, ó. Ele te deixa muito louco. Você vai ver, você vai esquecer seus problemas. Mas aí, olha. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Irmãos, Deus não tem crise de identidade. Deus, Ele está lá no céu e Ele não é assim: eu acordei meio triste. Vou ver se um humano lá na terra está me amando lá, para mim me sentir feliz. Não, gente, Deus não tem crises de identidade. Ele nos dá amor sem nada em troca. Ele nos ama incondicionalmente. Se fizéssemos uma pirâmide hoje, colocássemos lá o que mais importa na nossa vida, primeiro viria Deus. Em segundo, o teu esposo, o teu cônjuge. Em terceiro, o teu filho. Em quarto, o teu trabalho. E por último, a nossa igreja. Mas por que por último a igreja, Renata? Vou explicar. Deus, amai a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Segundo, teu marido, porque é ele que vai estar do seu lado durante toda a sua vida. Então você tem que honrar ele. Assim como o teu marido tem que honrar as suas esposas. O teu filho vem em terceiro. Muitas vezes a gente ama mais os nossos filhos do que o nosso marido, do que a Deus. Mas os nossos filhos crescem. Enquanto eles são pequenininhos assim, eles precisam da gente, mas uma hora eles crescem. E ele só vai amar a gente no dia das mães, ou o dia de domingo lá para comer macarronada. Eles não vão deixar de amar a gente, mas o amor deles vai ser assim. O nosso trabalho. Por quê? Porque é dele que vai sair o nosso dízimo, a nossa oferta, para sustentar a nossa igreja. E a nossa igreja vem por último, sabe por quê? Porque a nossa igreja já começa lá em cima. Lá em Deus.
Lá quando a gente coloca Deus sobre todas as coisas, a igreja já começa. Aqui é só temporário. A nossa morada aqui é temporária. A gente vai viver aqui só enquanto a gente estiver habitando essa carne aqui. Quando a gente subir aos céus, é lá que nós vamos ter a vida eterna. Pode passar, irmão, para a gente dar continuidade. Você precisa conhecer quem você adora. Um dia eu comentei com a irmã, ela vai até lembrar disso, que eu falei para ela assim que eu achava que nos cultos a pregação tinha que vir primeiro. E depois vinha o louvor. Aliás, os ministérios de música. Sabe por quê? Porque quando você ouve sobre aquele que você está adorando, quando você sabe o que você está adorando, a oração flui. Muitas vezes a gente passa mais tempo aqui e menos tempo ouvindo sobre a palavra de Deus, sobre os seus ensinamentos. Então, busque. Não é só na igreja que você tem que buscar as palavras, não. Em casa você tem Bíblia. Ou quem não tem Bíblia tem celular. Todo mundo tem celular hoje em dia. É muito fácil. E olha que tem traduções que traz mastigada a Bíblia pra gente. Antigamente ainda é pior. Você tinha que pegar aquela Bíblia que você não entendia nem o nome da pessoa que você estava lendo aqui. Você fala, meu Deus, isso aqui é uma pessoa, é um bairro, é um bicho, não sei. Hoje em dia não, já é tudo traduzido. Então, irmãos, a gente tem que saber sobre aquele que a gente está adorando. A gente tem que conhecer o que a gente adora. Para você casar, você não tem que conhecer o seu marido? Ou você vai lá, escolhe um e fala, vou casar com você aqui, ó. Isso é um relacionamento. É isso que Deus pede da gente, um relacionamento. Lembra lá do fogo? Você não tem que se apaixonar por quem te tirou do fogo, você tem que casar com ele. Pode passar, irmão. O combustível da adoração é reconhecer quem ele é. Quando você reconhece quem ele é na sua vida, o lugar dele na sua vida, tudo muda. Eu estou falando isso por experiência própria. Pode mudar, irmão. E agora? Eu te pergunto de novo, você se considera um verdadeiro adorador? Porque eu, depois de tudo isso que eu li, mudou muita coisa na minha vida. Pode passar, irmão. E a samaritana? Lembra da samaritana? A mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que os adorem. Deus é espírito, e por isso que o adoram deve adorá-lo em espírito e em verdade. Só dando uma ênfase, espírito em letra minúscula. Você sabe por que a letra é minúscula? Porque é o espírito carne. O nosso Espírito, e não o Espírito Santo. Toda vez que na Bíblia você vê, irmão, que o Espírito está em letra minúscula, se refere a você, a sua carne. Então Deus quer que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. O Espírito é sobre a nossa carne, e a verdade é o quê? É sobre como conhecer a Ele, é você adorar aquilo que você conhece. Pode passar. Ai, essa história é tão bonita, gente. Ela é tão curtinha, mas ela é linda e vocês vão guardar no coração de vocês. Eu vi uma pregação e tinha uma história de um escritor que ele foi visitar um lugar no meio da neve. Ele era um professor e ele foi lá fazer seus estudos e ele chegou neste lugar. E era tudo neve, tempestade, frio, que ele falou que ele não aguentava abrir os olhos. Porém, no meio da neve havia um lugarzinho assim, ó, uma oca, que dentro brilhava e ele queria ir nesse lugar. Quando ele entrou lá, era tudo flor. Flor, o lugar era quente, irmãos, quente, não tinha um aquecedor, porque era no meio da neve, não tinha energia elétrica, não tinha nada.
e aquele lugar resplandecia, era aquecido, tinha flores por todo lado, era um cheiro suave. Tinha até uma noiva lá dentro, ele cita, né? Que tinha uma noiva tirando foto de casamento. E ele falou que aquele momento ele parou e ele pensou assim: Deus, como tu és maravilhoso. E o quão falho eu sou. Sabe por quê, irmãos? Pode passar, querido. Em primeiro lugar, nós temos que tirar o véu. Ver quem é Jesus e conhecê-lo. Segundo, se prostrar, adorar a quem você descobriu. Terceiro, mostrar ao mundo quem ele é. É isso que ele quer. E em quarto, se tornar igual àquele que você adora. Aí voltando na Oca, sabe por que ele falou aquilo? Porque ele olhou as circunstâncias que estavam lá fora, mas aquele lugar lá dentro estava quente. Então é isso que eu vim falar para você do nosso tema, que não importa qual seja a circunstância que você esteja vivendo na sua vida, dentro de você tem que estar um Deus, um coração aquecido, aonde você tem que adorá-lo em espírito e em verdade. Somente adore. O dia que você entender o verdadeiro significado de adoração a Deus, que não é, às vezes eu sei que sustentar o nosso ego faz bem. Às vezes eu estou em casa, eu ponho uns louvores assim também que falam, você vai receber a sua vitória. Lógico que dá um ânimo pra gente, né? A gente se sente bem. Só que tenta colocar um louvor lá que fala que adora a Deus, que você vai ver a mágica acontecer na sua vida. Louva a Deus, porque entrega para Ele a sua vida, as suas dificuldades. A partir do momento que você entregar para Ele os seus problemas, as suas dificuldades, você vai entender o verdadeiro significado do que é adoração. Acho que é o último agora. Aí eu coloquei essa imagem. Um homem prostrado e Deus o abraçando. É isso que Deus quer quando você se coloca de joelho, quando você ergue os seus braços. Porque é assim que eu me imagino quando eu me coloco de joelhos na minha casa, quando está tudo de ponta cabeça, é isso aqui que eu imagino, é Deus me abraçando. E é isso que eu sinto. Eu queria convidar a igreja, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, 5 minutinhos. Convidar o ministério de louvor, pedir um help aqui. Eu quero convidar a igreja agora a se colocar de pé. Eles vão entoar uma canção, a escolha deles. E eu vou convidar você a ter uma experiência de adoração a Deus. Se você não souber o que falar, você vai simplesmente se colocar diante da presença de Deus. Sabe quando a gente é criança, que a gente pede colo para o pai, para a mãe da gente? Tenta se colocar nessa posição. E tenta sentir aquilo que o som te leva. E vai entoando palavras de adoração a Deus. Só vai falando: Pai, eu te amo. Pai, eu estou aqui. Pai, como tu és maravilhoso. Nem que você só repita a mesma frase. Eu convido você agora a fazer isto. Som, glória a Deus. Grande Senhor é o Jesus, Senhor, nós nos colocamos, Pai, e muito digno pois tu és de maravilhoso, Deus. Não importa, Pai. na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Abre a boca, irmão, profetiza. Não tenha vergonha de quem está do seu lado, não. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória. Ele é grande, Ele é majestoso. E Ele está aqui nesta noite, irmãos. Ele está aqui, sinta o abraço de Deus neste momento.
te adoramos, Pai. Nós te edificamos nessa noite.